tratar o tema de como viver até que Ele venha. Está lá no capítulo 5 de Tessalonicenses. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia, tivesse pronto a acompanhar conosco essa leitura. A gente está vivendo nessa semana, nessas últimas 3 semanas, praticamente um tempo de inquietação. Nós não sabemos como vai ficar, o que está acontecendo. Com certeza você está sendo bombardeado com bastante notícias nos últimos dias, e é um desafio vivermos dessa maneira, é um desafio vivermos dessa forma. E esse livro de Tessalonicenses, principalmente esses últimos 2, esse capítulo 5, ele vai trazer para a gente algumas certezas. Ele está trazendo para a gente a certeza do retorno de Cristo Jesus, e aonde o nosso coração, aonde a nossa esperança, a nossa certeza precisa estar. Eu tenho certeza que você deve ter ouvido muita coisa essa semana, você está nas expectativas, mas o livro de Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nos convida, principalmente nesse trato final do assunto que ele vai tratando com os leitores dele, nos convida a um descanso e uma certeza de que Cristo Jesus tem cuidado de nós, tem guardado e tem conduzido toda a história em todo o tempo. Nós passamos praticamente por toda essa carta. Vou passar rapidinho uma visão geral do que foi essa série até agora. Nós começamos vendo o fundamento dessa igreja, a fundação dessa igreja. Ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, depois que Deus impede Paulo de ir para a Ásia e diz para ele que ele tem que ir para a Europa. O varão macedônico aparece e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo vai a Filipenses, em Filipenses ele começa a igreja, e em Filipenses ele é expulso de Filipenses, e ele então vai para Tessalônica, 160 quilômetros da cidade de Filipenses, e ali ele começa então a pregar na sinagoga, e muitos se convertem, várias pessoas, a grande maioria pagãos, não judeus, vem para Jesus, se converte a Jesus, e Paulo fica ali não mais do que 3 meses com essa igreja. E ele sai, vai embora para Bereia, depois de toda uma confusão também armada ali naquele lugar. Ele vai para Bereia por mais um tempo, ele continua a viagem dele e manda Timóteo vir ver como a igreja está, para saber como estava a saúde dessa igreja que tinha acabado de nascer. E aí ele começa a carta escrevendo sobre uma igreja. Ele diz que essa é uma igreja que tinha uma fé operante, uma igreja que tinha um amor abnegado, uma igreja que tinha uma firme certeza, apesar de ser uma igreja nova. Ele vai lembrar, você vai lembrar que ele diz que a conversão da igreja de Tessalônica, a conversão dos tessalonicenses, ela teve um impacto muito grande na região, no mundo ali da Macedônia, porque a forma como eles abraçaram o Evangelho como palavra de Deus, e a forma como eles começaram, abandonando os ídolos, seguiam a Jesus, era confrontante para todos os povos ao redor. Nós vimos Paulo falando e aconselhando eles em vários assuntos, sobre vários aspectos da vida. No capítulo 4 a gente viu Paulo falando sobre a moralidade. Alguns daqueles irmãos estavam ainda vivendo com alguns conflitos, vivendo uma vida que não agradava totalmente ao Senhor. Então a gente vê Paulo confrontando a moralidade desses homens na questão ética, pureza sexual, na questão de seus negócios, de como que eles faziam seus negócios. Alguns desses irmãos haviam parado de trabalhar para esperar o retorno de Jesus, e estavam usando disso uma obrigação, fazendo disso uma obrigação que a igreja os sustentasse. Paulo vem e ele é enfático que o dia do Senhor viria, que ninguém saberia quando era, e até lá a gente deveria continuar vivendo em pureza, em santidade, produzindo, não sendo um peso para ninguém. No segunda carta de Tessalonicenses, estendendo o assunto, ele diz: aquele que não trabalha, que não coma. Paulo é bem enfático nisso. Depois ele também usa no capítulo 4 um tempo para tirar as dúvidas sobre aqueles que já haviam morrido, sobre o retorno de Jesus. E depois ele vai falar para a gente sobre esse dia do Senhor. Foi o que nós vimos no domingo passado. E hoje a gente vai começar a ver o bloco de textos que começa em Tessalonicenses no capítulo 5, do versículo 12, e ele termina
no versículo 24. É um bloco de texto muito comprido para a gente trabalhar ele todo hoje. Eu vou pegar apenas um pedaço desse bloco de texto para a gente meditar nessa noite, mas eu quero te mostrar sobre o que ele fala. Os dois primeiros versículos, 12 e versículo 13 do capítulo 5, vai falar para a gente como nos relacionar com a nossa liderança, como nos relacionar com os líderes. Parece que, assim como em vários outros lugares, havia uma tensão na igreja de Tessalônica, não tão forte quanto em Corinto, que Paulo gasta boa parte da carta falando sobre isso, mas Paulo toca nesse assunto, sobre a importância deles saberem tratar e lidar com aqueles que os presidiam. Depois ele vai dar o conselho no versículo 14 para aqueles membros mais fracos, para aqueles membros que ainda estavam precisando de ser admoestados, ser corrigidos, e ele vai colocar na comunidade esse peso de ser esse exemplo e admoestar esses irmãos. Depois ele vai falar no versículo 15, ele vai dizer para a gente não retribuir bem, mal com o mal, mas retribuir sempre o mal com o bem, ou o princípio cristão básico. Depois a quarta divisão desse bloco de texto, ele vai começar a falar sobre a base certa para o viver cristão. E esse quarto bloco, ele começa no versículo 16 e vai até o versículo 22. E ele é subdividido. Ele vai falar a partir do versículo 19 até o 22 sobre o teste das manifestações espirituais que aconteciam na igreja. Então ele vai falar sobre a base certa para o viver cristão e o teste sobre como que a vida espiritual, como que eles deveriam receber o ensino na igreja, como que eles deveriam lidar com tudo isso. E termina esse tempo, esse bloco, com uma oração de Paulo na expectativa dele para os irmãos daquela igreja. E aí ele começa então, depois do versículo 24, as considerações finais e as despedidas da carta. Então vamos ler, se você puder ler comigo, 1 Tessalonicenses 5, verso 16 ao 18. Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, aí onde você está. Se tiver alguém aí do seu lado com você, ore com essa pessoa, pegue na mão dela, ore por ela agora. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, nós lemos a tua palavra e nós sabemos que é a tua palavra que opera em nós tanto o querer como o efetuar. É a tua palavra que nos conduz ao arrependimento, à contrição. É a tua palavra que forma em nós e molda em nós a visão correta, a cosmovisão correta do mundo. Senhor, e a tua palavra foi lida, e apesar de todos os desafios que nós temos de manter a nossa atenção enquanto ouvimos essa palavra, eu oro e peço ao Senhor que fale ao coração dos meus irmãos, que nos ajude nessa noite a perceber um pouco mais do Senhor, a viver, Deus, e a ter a nossa vida colocada sobre a ótica disso que vamos falar aqui, e sermos confrontados, consolados e exortados pelo Senhor através da sua palavra. Abençoa meus irmãos em Cristo Jesus. Amém e amém. Esse primeiro versículo que nós lemos, e esses 3 versículos, eles começam com o verbo no imperativo. Não é um conselho de Paulo. Ele fala assim: olha, eu tive olhando, eu tive pensando, eu acho que a melhor forma de viver é que você deve se alegrar de vez em quando. Você deve incluir alegria na sua dieta diária. Você deve incluir a felicidade, a alegria. Você deve incluir a oração. E você deve incluir a ação de graça como algo a mais na sua forma de viver, na sua maneira de ser e de viver. Não, é imperativo. Paulo diz: alegrai-vos sempre. Não é de vez em quando, não é quando tudo está bom,
não é quando está tudo sob controle. Ele chama a gente a nos alegrar sempre. E é interessante que essa palavra alegria, ou kairos, ou charis, né, aparece 74 vezes no Novo Testamento. Só Paulo, nos seus escritos, usa ela por 29 vezes. Só na carta de Filipenses, ele vai usar 9 vezes esse mesmo termo. Então parece que alegrar-se sempre, alegria, é algo que está muito forte, muito dentro da teologia paulina. É uma marca da genuidade do cristão pro apóstolo Paulo. E é muito interessante a gente pensar nisso, em quem é o portador dessa ordem. O Paulo, aquele que em Atos capítulo 9, depois de ter caído do cavalo, depois de ter ficado cego, ele está lá na casa de Simão, o curtidor. Ananias é enviado a ele com a ordem do Senhor de orar por ele, e o Senhor diz para ele o seguinte: o meu propósito, o meu chamado na vida do Saulo, ele vai aprender, ele vai entender o quanto importa sofrer pelo Evangelho. A pessoa que foi chamada no início da sua caminhada, e a vida dele mostra isso, a gente vai ver em Atos, até para ir para Tessalônica. Ele vai para Tessalônica depois de ter apanhado em Filipenses, depois de ter sido colocado para correr em Filipenses. A gente vê Paulo açoitado, fugindo, sendo descido de balaio pelo muro. A gente vê ele naufragando, a gente vê ele sendo preso, a gente vê ele apanhando de forma injusta. Em Filipenses ele fala assim: eu aprendi a estar contente em toda situação, tendo muito ou não tendo nada. A gente vê esse homem só apanhando. E a última coisa que talvez nós hoje, homens modernos do século 21, esperaríamos ouvir desse homem é: alegrem-se sempre. Por que a gente deve alegrar-se sempre? Por que esse conselho ele é tão confrontante para nós? Porque para nós, alegria para nós hoje, alegria do século 21, alegria do mundo agora, alegria do time spirit pelo qual nós vivemos, ela tem a ver com o que temos e o que não temos. A alegria que nós experimentamos e somos ensinados a experimentar tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem, tem a ver com aquilo que nós podemos mensurar, tem a ver com aquilo que satisfaz o nosso coração, satisfaz o nosso ego, satisfaz a nossa alma. Howard Marshall, que é um dos comentaristas bíblicos falando desse texto, ele diz assim: se a nossa experiência cristã não nos leva à alegria, faremos bem em perguntar se ela é genuína. Porque a alegria no nosso tempo é o resultado de um sentimento ou de uma circunstância externa. Ficamos alegres quando tudo vai bem, ficamos alegres com uma boa notícia, ficamos alegres com uma promoção, ficamos alegres com um bem financeiro, mas do outro lado nos entristecemos demais com a perda. O brasileiro é um povo, nós somos uma cultura que, em regra geral, valoriza o sofrimento, supervaloriza o sofrimento. O nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de qualquer outra pessoa. Nós, da mesma maneira que estamos alegres por receber uma boa notícia, perdemos toda a alegria com a possibilidade do fracasso. A alegria no nosso tempo é temporal, ela é finita, ela é baseada naquilo que é instantânea. Ela gera uma sensação de satisfação temporária, e quando essa satisfação passa, entra com ela, com a falta da alegria, um vazio existencial profundo, que nos leva a buscar mais alegria, nos leva a tomar o remedinho para ter alegria. Você deve estar vendo, o nosso tempo, a gente vê ofertas inúmeras de chegar à felicidade. Como ser feliz, sete passos da felicidade. Como ser feliz na sua vida pessoal, como ser feliz na sua vida profissional. Nós temos profissionais se especializando em dar conselhos para como as pessoas podem ser felizes. Por que esses conselhos são válidos, mas não mudam completamente, não resolvem o nosso problema? Porque eles se baseiam na alegria desse mundo, que ela é temporal, circunstancial.
Várias pessoas estão hoje com medo, entristecidas, porque não sabem o que vai ser amanhã. Porque a possibilidade da dificuldade já está batendo a porta. E ele já não sabe mais o que fazer, já está deprimido, já está com dor de cabeça, já não conversa direito, já está começando a fazer um plano B, já está começando a se organizar, já está mal-humorado. Deus está nos chamando a entender que a alegria bíblica não é assim. Ela não está relacionada com o tempo ou com as circunstâncias. E a carta de Filipenses é o exemplo disso. Paulo está escrevendo da prisão. Paulo está escrevendo de um buraco. Ele ficava numa prisão que era um buraco no chão. Ele estava lá dentro desse buraco. Ele estava algemado o dia todo. Ele estava restrito em uma série de situações. E aí no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se. E aqui ele não diz sempre, mas ele mostra para a gente aonde sempre a nossa alegria é verdadeira. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para você. A alegria bíblica é diferente da alegria do mundo, porque a nossa alegria não está fundamentada em uma circunstância, em uma conquista ou em um bem. A nossa alegria, meu irmão e minha irmã, ela está fundamentada numa pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nós podemos ser alegres porque a nossa alegria se materializou, se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita, morreu e nos deu acesso ao Pai de novo. Nossa alegria consiste numa pessoa. Nossa alegria é uma pessoa que aponta para a esperança futura, de que um dia habitaremos um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento. Habitaremos um lugar onde contemplaremos o nosso Deus face a face. Estaremos plenos, cheios da alegria. E o Paulo entendia isso. A carta de Filipenses, ele começa dizendo: eu não sei se eu vou viver, eu não sei se eu termino esse tempo aqui vivo, mas quer morrendo ou quer vivendo, eu considero tudo isso como perda, como nada, a não ser, como lucro, desculpa, a não ser que eu complete a carreira que eu fui chamado. Eu considero isso como pouco. Se eu tiver que morrer, eu vou feliz. Se eu tiver que ficar por causa de vocês, eu fico feliz, porque a minha alegria não consiste em ter ou não ter, em fazer ou não fazer, em poder ou não poder, em ser ou não ser. Nós fomos ensinados e educados a condicionar a nossa alegria com aquilo que nós temos ou deixamos de ter. Eu me lembro quando eu era no início da minha vida missionária, nós tínhamos um teatro de crianças que chamava Ladrão da Alegria. E ele mostrava exatamente essa dinâmica. Cada personagem entrava, um com uma bola, um com um computador, um celular, com uma coisa assim, e o ladrão da alegria vinha e roubava esse objeto. E quando o ladrão roubava esse objeto, aquele personagem se desesperava. Porque é basicamente assim que nós vamos fazendo. Nós vamos ensinando os nossos filhos dessa maneira, nós vamos condicionando o nosso casamento dessa maneira, nós vamos nos condicionando dessa maneira, e nós esquecemos que a nossa alegria é uma pessoa. E Paulo tinha isso muito bem claro. Em 2 Coríntios 6, ele vai fazendo uma série de paradoxos, e um deles ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Isso só é possível se a nossa alegria é construída no Senhor. Alegrar-se sempre não quer dizer, meu irmão, que você não vai ter dias difíceis. Não quer dizer que você não vai ter dias de tristeza. Não quer dizer que você vai ter dias de dúvida. Não quer dizer que as dúvidas não vão pairar sobre você. Não quer dizer que você vai ter talvez uma etapa mais cinza, um momento mais cinza na sua vida. Não quer dizer nada disso. Nós podemos nos entristecer. Jesus se entristeceu. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. Eu estava meditando esses dias e isso me chamou muito a atenção. A mesma pergunta, Marta, Jesus responde de uma forma. Maria, Jesus responde a mesma pergunta de uma forma completamente diferente. E diante da dor, diante da perda, diante da morte, Jesus
chora. Um Deus que se compadece. O Deus que se entristece e diz: a minha alma está angustiada até a morte. O Deus que se ajoelha no Getsemane e diz: Pai, se necessário, se possível, passa de mim o cálice, mas eu estou aqui para que seja feita a sua vontade. Hebreus diz que, em troca da alegria que lhe estava proposta, por um breve tempo, ele se entristeceu e ele sofreu. Ninguém sofre com um sorriso nos lábios. Alegres, porém, entristecidos sim, mas sempre alegres, porque a nossa alegria está numa pessoa, em Cristo Jesus. Independente do momento que a gente vive, a gente precisa lembrar a nossa alma que a nossa alegria está em Cristo Jesus, em uma pessoa. Em Romanos, Paulo vai dizer assim para os seus leitores: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Nossa alegria tem por base uma esperança eterna, sólida, verdadeira, conquistada na cruz do Calvário. Nós nos alegramos na salvação, nós nos alegramos na certeza da eternidade com Cristo. Esperança para nós é algo concreto, genuíno e verdadeiro, porque nós sabemos que ela vai acontecer. Nós nos alegramos porque fomos unidos com Cristo, e isso vai nos conduzir a lidar com as decepções e as desilusões da vida, a chorar quando necessário, a entristecer quando necessário, mas não ser guiado por uma alegria que precisa de coisas para se tornar verdadeira, real e finita. Seja quais foram as circunstâncias que querem nos abater, nós cristãos temos condição de nos elevar acima dela, porque a nossa alegria, meus irmãos, eu vou dizer de novo, é uma pessoa. A alegria do cristão ela é do Espírito Santo, é não numa circunstância. Paulo vai escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que o fruto do Espírito de Deus é a nossa alegria, é a alegria. Ele é o que origina a nossa alegria, o Espírito Santo, e é a esfera onde a nossa alegria se desenvolve, é no Espírito Santo. Nossa alegria não é vã ou passageira. Nossa alegria é uma pessoa verdadeira. Segundo versículo, Paulo continua: orai, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. O caminho da alegria constante em meio a problemas e perseguição é também ter uma oração constante, expressa ou não em palavras. Paulo continua a sequência, é imperativo. Ele não está dizendo: olha, faça, tire, separe um tempo na sua semana de oração. Não, ele está dizendo: orai constantemente. O sem cessar aqui não é o ato de você ficar falando, repetindo até você perder a voz. Não, é você criar um hábito, você criar uma constante, você ter uma vida constante de oração que te leve aos pés do Senhor sempre, diariamente, constantemente, com ou sem palavras. Ele não está dizendo aqui para a gente se levantar e se prostrar para a direção de uma cidade e aí então orar 5 vezes por dia. Não, ele está convidando cada um de nós, ele está dizendo que cada um de nós precisamos ter uma vida constante de oração. Porque é na vida constante de oração, é formando um hábito de oração, que teremos os nossos pensamentos transformados, nossa vida transformada, e reconheceremos e conheceremos a Deus como Deus é. Uma vida constante de oração nos impulsiona a ter uma vida de dependência de Deus. É aquela vida que vai nos fazer perguntar ao Senhor antes de tomar a decisão. É aquela vida que vai nos ajudar a levar as coisas para o Senhor, para então começar a resolver. Sabe, quando a gente já está aqui no meio dessa loucura toda que nós estamos vivendo, fazendo conta e tentando ver como é que as coisas vão acontecer para a gente, uma vida de oração constante nos convida primeiro a ir para o joelho, a orar. Senhor, eu não sei como vai ficar, eu não sei o que vem pela frente. Senhor, eu com a minha forma de ver, com o meu pessimismo, eu estou vendo dias negros e nublados pela frente, mas eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é.
Senhor, me ajuda a colocar e a inclinar o meu coração para me lembrar do seu caráter e dos seus atributos. É na vida de oração que os atributos de Deus são comunicados a nós e nós vivemos em cima dele, nós aprendemos sobre ele. A vida de oração é um lugar para estar e não apenas uma ferramenta a se usar. Você já deve ter lido Mateus capítulo 6, quando os discípulos perguntam para Jesus: nos ensina a orar? Porque eles vêm de um background judeu. Eles tinham lá as suas orações, eles chegavam no muro, eles faziam a oração, eles repetiam aquela oração e eles ficavam ali. Era a oração do seu discípulo, do seu mestre, era importante, eles queriam entender, e eles falam: ensina para a gente uma estratégia, ensina para a gente uma oração que vai funcionar para a gente. E o que Jesus faz com eles? Jesus ensina relacionamento. Jesus não ensina uma técnica de oração. Jesus não ensina uma fórmula de oração. Jesus ensina para eles sobre o cotidiano, sobre chamar o Deus deles de Pai, sobre agradecer pelas pequenas coisas do dia a dia, sobre santificar o Senhor no coração deles, sobre o pão, sobre o perdão, sobre as relações diárias, porque oração é sobre relacionamento, oração é sobre vida com Deus. Paulo vai convidar então os seus leitores de Tessalonicenses: até que ele venha, alegre-vos sempre, porque a sua alegria é uma pessoa. Até que ele venha, orem sem cessar. Desenvolva o hábito de ter uma vida de oração. Billy Graham, se eu não me engano, eu vi um post referindo a ele, e ele dizia que quando lhe faltarem palavras para orar, se ajoelhe e fique diante de Deus, até o seu coração ter a certeza de que percebeu a grandeza do Senhor, o que se derramou diante na presença dele. Oração é um ato dinâmico. E esse versículo, ele é um versículo de ligação para o próximo versículo. Ele vai dizer: como eu posso ter uma vida alegre sempre? Orando sem cessar. E qual é o resultado de eu orar sem cessar, porque eu tenho uma vida alegre sempre? É que em tudo eu dou graças. No versículo 18, Paulo começa a dizer: em tudo dai graças. Charles Spurgeon, no seu sermão falando sobre orar sem cessar, ele diz o seguinte: quando a alegria e a oração se casam, o seu primeiro filho se chama gratidão. Quando a alegria e a oração se casam, o seu primeiro filho se chama gratidão. O cristão deve achar, meus irmãos, uma razão para louvar e agradecer a Deus em qualquer situação no que se acha. Portanto, isso deve ser em todo tempo. Nós cristãos somos chamados a achar um motivo para dar graças, para ser grato em todo o tempo. Nós estamos na moda do gratidão agora, tudo é gratidão. E a gente está repetindo uma palavra, talvez sem entender o conceito por trás dela. É gratidão em todas as coisas. E aqui é uma diferença, não é por tudo, mas é em todas as coisas. Porque eu não consigo parar e dobrar o meu joelho e dar graças e dizer: Senhor, muito obrigado por essa injustiça que eu acabei de ver. Senhor, muito obrigado por essa notícia que eu vi aqui. Olha, um pai que abusou de uma criança, um avô que abusou de uma criança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque hoje 5 homens bateram nas suas esposas, Senhor. Eu não posso ser grato com relação a isso. Eu não consigo ser grato em relação a isso. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Mas eu consigo ser grato porque eu sei que eu creio num Deus justo, num Deus verdadeiro, num Deus que se indigna com a injustiça. E que essa criança, que esse que sofreu a injustiça, vai ser amparado por esse Deus. Eu posso dar graça por isso. Porque ele vai ser encontrado por esse Deus. Porque em algum momento da caminhada dele, esse Deus vai vir com consolo, com conforto, com restauração. Esse Deus vai vir com justiça e vai fazer justiça. Por isso eu posso dar graça. Vocês estão entendendo a diferença? É como uma história que eu ouvi de um rapaz que queria ser missionário.
E ele então se prepara para a vida missionária, faz o seu treinamento missionário e vai para uma tribo remota na África. E ele chega lá na cidade maior próxima e ele tem que andar 4, 5, 6 dias no mato para encontrar essa tribo. Só que essa tribo era uma tribo que ainda tinha em si alguns procedimentos de canibalismo. E esse homem vai para essa tribo. Depois de 5 dias de caminhada, ele então se avista na frente da entrada ali da tribo. Ele dorme para chegar no outro dia de manhã. Só que quando ele acorda, ele já está amarrado numa pilastra, e na frente dele, o cozinheiro da tribo cortando legumes. Não precisa nem perguntar quem que era o prato principal daquele dia. E o cidadão está ali cortando legumes, e ele está naquilo, e ele começa a falar: Senhor, me livra, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não consigo, e agora como é que vai ser? E aí, num determinado momento, o chefe lá, o cacique da tribo, fala para o cozinheiro: tira um bife desse sujeito aí para ver se a carne dele é boa. E daí o cozinheiro chega, olha para ele e fala: vou tirar um bife da panturrilha dele. Aí vai lá e tira aquele bife bem fininho da panturrilha dele assim, e leva pro cacique. O cacique pega, morde: nossa, que carne ruim, que carne borrachenta, que carne horrível, nunca vi uma carne tão ruim desse jeito, solta esse cara porque essa carne dele não presta. E aí conta a história que ele saiu correndo, ele foi embora, e no meio do caminho ele faz a oração: Senhor, agora eu entendo por que o Senhor me deu essa perna mecânica. Nós não conseguimos achar alegria no motivo, em tudo e por tudo, mas nós conseguimos achar alegria em algo. Nós conseguimos encontrar gratidão em algum momento. Nós conseguimos entender um versículo que infelizmente muitos de nós têm colocado como um mantra evangélico: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está sendo usado muito, muito errado em nosso meio. Cooperam por quê? Porque nós somos feitos segundo a imagem de Jesus. Nós conseguimos achar alegria, nós conseguimos ser gratos, porque nós sabemos que vamos ser transformados segundo a imagem de Jesus. Filipenses 4:6 vai convidar a gente para não andar ansioso, mas colocar o nosso coração nas orações, nas súplicas, e fazer ser conhecido diante de Deus tudo isso com ação de graça. Ação de graça é um antídoto à ansiedade, é um antídoto contra o medo, é um antídoto contra todo esse momento que a gente tem enfrentado no mundo hoje de incertezas. Ações de graça. Por quê? Porque o nosso Deus é verdadeiro. No versículo 18, Paulo ainda vai dizer também: porque essa é a vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus que Paulo fala para nós que ela é boa, perfeita e agradável lá em Romanos. Ele começa dizendo: mude a sua forma de pensar, renove a sua mente, para que você entenda a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Essa vontade de Deus passa pelo ser grato. Irmãos e irmãs que estão me assistindo, se você é alguém que tem dificuldade, tem tido dificuldade em ter uma vida de gratidão ao Senhor, você precisa buscar a Deus e pedir que Ele renove a sua mente. Porque a marca de um cristão é a gratidão. É conseguir ter o coração agradecido por quem Deus é. Quando nós não conseguimos ter o coração agradecido sobre quem Deus é, nós não afastamos os pecados que a ação de graça afasta. Murmuração, a cobiça, a justiça própria, são pecados daquele que não dá ação de graça. Aquele que sempre murmura, que sempre tem uma palavra ruim, aquele que sempre está olhando para o que o outro tem, questionando porque ele não tem, aquele que está ali de forma muito justa em todas as situações, provavelmente é alguém que tem dificuldade em dar ações de graça. E eu quero propor, já para a gente finalizar, 3 aplicações ou 3 perguntas que eu queria colocar para você pensar essa semana. E a primeira delas é: o que tem constantemente feito o seu coração andar em tristeza? O que tem constantemente feito o seu coração andar em tristeza? Quando os pensamentos vêm, como que você refuta esses pensamentos que te levam para um lugar de tristeza? Alegria, meu irmão e minha irmã,
é a certeza de quem o Senhor é. Você pode sim estar entristecido, mas sempre alegre. Por quê? Porque a alegria é uma pessoa. A alegria é a ideia de desfrutarmos de quem Jesus é, de andarmos com Ele e estarmos próximos dEle. Então, como que a gente refuta, como que a gente aplica isso para a nossa vida? Pregue as boas novas constantemente, diariamente ao seu coração. Lembra a sua alma quem Jesus é. Lembra a sua alma o que Deus fez. Sabe o que nós lemos aqui no início do culto, o Salmo 103? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus feitos. Não se esqueça de quem Ele é. Meu irmão, minha irmã começou a ficar triste, começou a ficar entristecida. Pregue as boas novas para você mesmo. Começou a ver as notícias, começou a ficar amedrontada. Pregue as boas novas para você mesmo. Nós vamos nos alegrar porque vamos encontrar com Cristo Jesus. Em breve estaremos desfrutando de vida genuína e verdadeira com Ele. Essa é a nossa alegria. Se você tem experimentado uma depressão, dias de depressão muito fundas, difíceis de sair dela, pregue o Evangelho à sua alma. Se os dias estão cinzas, pregue o Evangelho ao seu coração. Lembre-se do caráter de Deus. Lembre-se de quem Deus é. Segunda aplicação, ou a segunda pergunta: o que tem te impedido de orar? Quando a gente fala em vida de oração, quando a gente fala em vida de estar diante do Senhor, o que tem te impedido de orar? Sua agenda está muito cheia. Crie o hábito de orar. Crie o hábito de estar diante de Deus. Crie o hábito de aquietar-se diante do Senhor. Irmãos, nós temos falado isso há tanto tempo aqui na igreja. Não negocie o seu tempo de oração. É muito importante eu orar com a minha esposa, com as minhas filhas. É muito importante. É muito importante o Adãozinho e a Débora orarem juntos. É muito importante. Mas é muito importante o Adãozinho ter o tempo dele de oração. A Débora ter o tempo dela de oração. O Gustavo ter o tempo dele de oração. A Juliana, a Beatriz, a Ana Júlia. Porque é ali naquele lugar onde o Senhor vai falar a nossa alma. É aquele lugar onde o Senhor vai encher o nosso coração. É aquele lugar onde o Senhor vai nos lembrar e nos mostrar e falar mais sobre quem Ele é e vai revelar a graça dEle para cada um de nós. E a terceira aplicação que eu quero colocar, a terceira pergunta que eu quero deixar para você: gratidão ou reclamação? O que povoa o seu dia a dia e dirige as suas ações? Queridos, abandone os pecados de um coração ingrato. A perspectiva da murmuração, os olhos voltados para a falta, constante reclamar, são marcas de alguém que ainda não experimentou a graça de Deus e não é uma marca nossa como cristão. O cristão é chamado a dar graças em todo o tempo. O que deve fazer parte da nossa vida e do nosso cotidiano é adoração e gratidão e não murmuração. Lembre-se que a gratidão é um controlador natural da ansiedade, porque ela naturalmente inclina o nosso coração ao Senhor, levando-nos a descansar. Em tudo sejamos gratos, mesmo que dias difíceis venham pela frente. Lembre-se disso. Nós não podemos dar graça pela falta, nós não vamos conseguir dar graça pela dificuldade em si, mas quem nos tornaremos ao passar pela dificuldade com o Senhor, isso é motivo mais do que o suficiente para a gente dar graça. Ver o Senhor suprindo toda e qualquer das nossas necessidades é motivo mais do que o suficiente para a gente dar graça. E eu quero encerrar com essa citação do Spurgeon. Ele diz assim: esses 3 versículos são 3 figuras complementares, representando a vida de um verdadeiro cristão. Oração é o elo de conexão entre os dois lados. Esses 3 preceitos, alegria, oração e gratidão, são um ornamento da graça para o pescoço de todo crente. Use-o, cada um de vocês, para a glória e a beleza,
Alegrem-se cada vez mais, orem sem cessar, e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus.